Companheiros e companheiras, hoje estamos aqui de novo, nos encontrando em mais um Conversas Pretas. Dessa vez, com um tema candente, um tema palpitante, um tema que é a ordem do dia da resistência democrática, que se chama a extrema-direita global. Esse é um tema que merece bastante atenção de nós, porque, a bem da verdade, tudo isso que está acontecendo na atual geopolítica tem relações diretas com a extrema-direita global. Mas eu vou dar início a essa conversa, primeiro tratando de algo que é extremamente relevante, que é o despotismo, o absolutismo. No passado, século XVIII, nós tínhamos os déspotas esclarecidos. Quem eram esses déspotas esclarecidos? Eram os autocratas, aquelas pessoas aqueles soberanos que concentravam o poder de forma unipessoal, mas que não deixavam de ser pessoas ilustradas. Eram iluministas, né? Eram pessoas que não negavam a ciência, muito pelo contrário. Eles estavam ali dando uma resposta a uma forma de governo que estava dando adeus ao obscurantismo medieval, da Idade Média, né? Então, tivemos alguns importantes, né? Como o Frederico da Prússia, né? A Catarina Grande, da Rússia, e o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é mais próximo de nós, inclusive das relações, né, de Brasil e Portugal naquele período, né? Período do Império Português, né? E, enfim, de todo aquele período em que o Brasil ficou à mercê, né, da coroa portuguesa. Marquês de Pombal, depois do grande incêndio que houve em Lisboa, ele trouxe uma série de inovações importantíssimas, né, trazendo Portugal para o mundo da Europa iluminista, da Europa renascentista, porque Portugal vivia ainda com uma espécie de modo de governar e uma economia bastante relacionada com a Idade Média. Bom, então, vamos trabalhar isso numa perspectiva de top-down, ou seja, a perspectiva de que as relações são impostas de cima para baixo, né? Esse era o déspota esclarecido. Mas a gente, hoje, fazendo essa viagem no tempo, nós temos os déspotas boçais. As pessoas costumam falar de boçal como se fosse o ignorante, como se fosse aquela pessoa destituída de urbanidade, de educação, porque essa expressão boçal ela está ligada à escravidão. Os chamados escravos ladinos eram os escravos que sabiam a língua portuguesa, e os boçais eram aqueles que não conheciam a língua portuguesa e continuavam se relacionando e falando com a sua língua materna. Mas com o desenvolvimento, né, da língua como toda, tem uma dinâmica, o boçal ficou relacionado não mais a isso, historicamente, mas ficou relacionado àquela pessoa absolutamente incapaz de lidar com o conhecimento, uma pessoa incapaz de, pela sua falta de ilustração, pela sua falta de uma educação formal, né? E também um nível de estupidez, de agressividade. Então essa palavra ficou
com todos esses sentidos extremamente pejorativos, negativos, né? Não é um bom adjetivo, né? E por que eu estou falando do déspota boçal, do déspota que poderemos dizer até obscurantista? Esse déspota obscurantista, ele é um anticientificista. Ele é aquele que navega contra o conhecimento, ele aposta na mentira, ele aposta nas fake news, enfim, tudo isso, nós tivemos essa experiência no Brasil, né, que acabou assumindo a presidência da República, todas essas características. Inimigo da liberdade de expressão, atacando a todos, enfim, negando o conhecimento, né? Uma espécie assim de um absolutismo baseado na estupidez. E isso angariou massas, que popularmente a gente chama de gado. Angariou massas. Agora, essas massas, elas foram impulsionadas por um discurso de ódio. Então, por esta razão, né, não é esses que o apoiaram e muitos ainda continuam apoiando, não é pelo seu grau de escolaridade baixo que faz com que essas pessoas sejam seduzidas por isso, né? É o ódio. O ódio à diferença, né? É uma retórica de Deus, pátria e família, de homens de bem, quando a bem da verdade, homens de bem, está relacionado, né, a um aspecto do supremacismo branco nos Estados Unidos, que tinha até uma revista chamada Homens de Bem, mas essa revista Homens de Bem era a revista da Ku Klux Klan. Então essa visão de homem de bem é um homem que se aparta do povo, é um homem que não aceita nenhum tipo de diferença. Ele quer uma sociedade, de uma certa maneira, normatizada segundo os seus padrões de discriminação, de desrespeito, de preconceito. Então, é disso que se trata. Então, vamos agora entender por que este fenômeno, se é assim que a gente possa dizer, ele foi e é ainda uma espécie de balão de ensaio para a extrema-direita global, né? Essa extrema-direita global, nós temos pontos lá na Hungria, com Erdogan, nós temos pontos na Itália, com a primeira-ministra da Itália, nós temos em El Salvador, né? Local onde o Trump, né, quando resolve deportar os imigrantes, ele manda para onde? Ele manda lá para aqueles campos de concentração em El Salvador, o seu aliado, né? O seu aliado ideológico, né? Temos também na Polônia, né? Então isso está espalhado de uma certa forma em vários lugares, né? Temos também isso na Tailândia, enfim, é um movimento extremista de direita com raízes, né? Não só no fascismo, mas raízes também no nazismo, né? Então essa extrema-direita, ora ela tem manifestações neonazistas, ora ela tem manifestações neofascistas, né? Então isso é um fenômeno que, a bem da verdade, não teve dia e hora marcada com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Não foi a Segunda Grande Guerra Mundial, ela pura e simplesmente derrotou o fascismo e o nazismo sob o ponto de vista militar, mas sob o ponto de vista ideológico ele continua, porque uma ideia ela não é derrotada por armas, uma ideia ela é derrotada pela resistência que se tem a esse tipo de ideia, sobretudo quando ela é antipovo, quando ela luta contra todas as formas,
né, de manifestação democrática. Não quero dizer, isso eu não estou dizendo nenhuma novidade, que a democracia seja a quintessência dos regimes. Ela é um regime que eu poderia assim dizer, se não é bom com ele, muitíssimo pior sem ele. O ser humano sem a democracia, ela é árdua. A manutenção da democracia, ela significa uma tensão, uma queda de braço. Mas tem determinados momentos que a gente acredita que ela está falecendo, que ela está ruindo. Mas ela é assim, né? Ela tem um efeito meio que fênix. O tempo todo ela se renasce das cinzas. Quem, no auge da Segunda Grande Guerra Mundial na Alemanha, poderia imaginar que aquela Alemanha poderia ser outra, como é a Alemanha de hoje, que a Itália seria a Itália que é de hoje. Eu não estou dizendo que Itália e Alemanha não tenham focos, né, fascistas, focos de neonazistas. Estão presentes nisto, né? Então a sociedade brasileira, ela está sacudida por este grande momento em que a gente pode estabelecer aspectos até de natureza econômica. Por exemplo, o capitalismo está em franca decadência. Em franca decadência. Toda vez que ele está em franca decadência, ele faz um movimento reformista. Esse movimento reformista é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele se abraça, ele faz cafuné na extrema-direita porque interessa. Por quê? Porque é um sistema da mais absoluta exploração da classe trabalhadora. Ninguém vai poder deixar de lembrar que em plena Alemanha nazista, as grandes empresas investiram, apoiaram o nazismo. Então, essa relação do capital com uma ideologia extremista de direita é algo que quase sempre estão sentados sob a mesma mesa. Então, nós estamos agora vivendo esse momento de Trump, estamos vivendo um momento de Netanyahu, um momento de genocídio, né? Não é nenhuma manifestação com isso dizer que há um antissemitismo nisso, de maneira alguma, né? O que se está lutando é contra o sionismo. Este sim, que é colonizador, genocida, tem se manifestado desta maneira, né? E evidentemente com o braço norte-americano, com o braço inglês, com o braço da OTAN, enfim, com tudo isso. E esse morticínio, né? Essa verdadeira limpeza étnica está acontecendo lá, né? Como não deixamos de ver, de uma certa maneira, guardadas as devidas proporções e realidades históricas e culturais, que mais de 700 mil brasileiros foram mortos por conta de um anticientificismo, né? Por conta de uma pandemia protagonizada por um chefe de Estado, né? Com mentiras, com fake news, com golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado. Então essa é a extrema-direita, né? Então, quando a gente lê aquele livro famoso chamado Como Morrem as Democracias, eles vão apontar tudo isso. Quem são os inimigos da extrema-direita? Quem são os inimigos? É a imprensa, não digo essa imprensa colaboracionista, não digo essa, eu digo o jornalismo real, que trata os fatos sem mentira, traduzindo a verdade numa perspectiva crítica. Então é isso. Então esse vídeo, né, que estou apresentando para vocês hoje é um momento de reflexão sobre tudo isso que nós estamos assistindo, os atentados à Suprema Corte, né? Isso é uma das características, né? Tanto na Hungria quanto em Israel, o poder judiciário foi dominado, foi
desmantelado de forma a que esta autocracia pudesse ser exercida sem que nenhum mecanismo jurídico ou pudesse enfrentá-los e criminalizá-los, colocá-los atrás das grades. Nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos tentando colocar essa gente atrás das grades, porque esse é o lugar deles. Não é viver livremente, né? Porque as coisas ficam muitíssimo complicadas. Estamos vivendo este momento, estamos vivendo um ano tenso, estamos vivendo uma verdadeira queda de braço. Para onde vai o orçamento? Se o orçamento fica na mão dos 150 trilionários que tem no país, e massacrando e não deixando recursos para se fazer políticas sociais que venham a atender a classe trabalhadora, que venham a dar educação, saúde e tudo isso. Então é isso que se dá. E, de uma certa maneira, continua a mídia corporativa, né, escolhendo o seu lado, que é o lado da riqueza, é o lado daqueles que não pagam impostos, é o lado daqueles que têm isenções, é o lado daqueles que têm subsídios. Enfim, é isso que a gente está vivendo. Esse ano vai ser um ano decisivo, muito importante, não só em termos de poder judiciário, de como as coisas vão ficar, como essas pessoas serão realmente colocadas no seu devido lugar, como se costuma dizer, né? Vendo só ser quadrado, nem que seja em prisão domiciliar, nem que seja em presídio, mas essas pessoas elas vão ter que sentir o peso da lei, o peso de que quando a democracia ela age contra os seus inimigos de maneira bastante severa, por quê? Porque este é o regime do povo. Este é o regime do povo. As autocracias, a extrema-direita, enfim, nada disso é do povo. Tudo isso é de uma elite trilionária que quer concentrar cada vez mais toda a riqueza em suas mãos, sem nenhuma preocupação se isso vai representar a morte das pessoas, a fome, o analfabetismo e nada disso. Então, gente, para não me alongar mais, porque esse é um tema longo que merece vários vídeos, a gente pode recortar isso em Europa, em América Latina, a gente pode em Ásia, a gente pode recortar esse tema da extrema-direita em vários quadros importantes. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.